Bom dia, segurados da Previdência Social. Passando aqui rapidinho hoje, antes de começar o dia, para falar sobre uma decisão recente do STJ que trata do menor sobre guarda e o direito à pensão por morte. Por que isso? Porque frequentemente eu sou perguntado se o menor sobre guarda ele tem direito à pensão por morte. Nem sempre isso chega para mim com esse termo, porque isso já é um termo mais técnico, né? A pessoa já passou por uma etapa quando ela reconhece isso. Mas é muito comum, muito mais comum, a pessoa perguntar aqui, por exemplo, no caso de uma união homoafetiva não formalizada, ou então uma adoção, uma guarda de fato, mas não de direito. Esse é o caso mais comum, que a gente chama de filho do coração. A criança, o menor, que vive sob a tutela de um adulto, a tutela de um guardião, mas que não tem adoção, que não tem a tutela, que não tem nenhum tipo de documentação. Seja avó, bisavó, amigo, vizinho, qualquer tipo de pessoa que tenha uma proximidade com essa criança. O que importa aqui, a realidade do fato, é uma criança, um menor de idade que vive sob a guarda de um adulto, tá? E isso normalmente não é formalizado, por isso que a gente chama de filho do coração. É uma pessoa que cria uma outra criança, seja uma avó, uma bisavó, um parente mais distante, um tio, um vizinho, um amigo dos pais, enfim, mas que tem ali uma situação de fato de guardião sobre aquela criança, né? E se essa pessoa vem a falecer, como é que essa criança fica, né? É comum, por exemplo, às vezes a criança vive sobre a avó porque não tem a presença do pai, tem uma mãe doente, ou às vezes um pai, a mãe já faleceu e o pai tem algum tipo de problema de saúde também, enfim, diversos os motivos, mas que acabam levando numa situação de fato aquela criança a ser cuidada por uma outra pessoa, né? E aí a gente tem uma situação de fato, uma situação que não está reconhecida, não teve um processo de adoção, não teve um processo de tutela, nem nada, simplesmente um adulto que passou a tomar conta daquela criança. Mas e se esse adulto morre? Ou seja, essa criança ela já não tem um guardião natural, né? Ela já não tem o pai, não tem a mãe, às vezes não tem nenhum outro tipo de parente e está vivendo, dependendo de uma terceira pessoa que é o guardião, que tem um laço afetivo, ela tem uma dependência com aquela pessoa, não só financeira, mas todo um relacionamento construído com aquela pessoa, e essa pessoa vem a falecer. Esse menor, ele vai ter direito à pensão por morte? Sim, vai. Eu dou esse entendimento com segurança, primeiro porque é um preceito constitucional. A Constituição ela prevê que é dever de todos cuidar do menor, da criança e do adolescente. Além disso, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também traz esse dever e ele fala detalhadamente sobre o menor sobre guarda. Então, existe sim esse dever. Por mais que a legislação previdenciária, seja no regime geral, que hoje, depois da reforma, já excluiu o menor sobre guarda, ou então nos regimes próprios, que também às vezes não falam sobre essa situação, mas o fato é que existe esse dever de proteção sobre a criança, sobre o adolescente, né? E aí o que eu vou tratar aqui hoje é uma decisão recente do STJ, da brilhante ministra Suzete Magalhães, que ela fala exatamente sobre isso, baseada na Constituição, baseado no ECA, e que enquanto esse menor tiver uma situação de criança ou de adolescente, ou seja, criança até 12 anos, adolescente até os 18, ele sim vai ter direito à pensão por morte, né? Então, não importa quando houve o falecimento do guardião, se o menor tinha idade para ser criança ou já era considerado adolescente. Mas o fato é que ele deve sim receber a pensão por morte até completar 18 anos. E aí é uma diferença importante, porque a legislação previdenciária ela traz até os 21 anos, tá? Mas como em muitos casos, até então, ela não se manifestava sobre isso, sobre o menor sobre guarda. Agora, depois da reforma, no regime geral, ele exclui o menor sobre guarda, mas o ECA é uma norma específica para garantir proteção ao menor. Então ele tem uma validade maior nesse caso, né? E ali ele fala que a criança e o adolescente têm direito à pensão por morte, mesmo aquela criança que vive sobre uma situação de guarda, né? Seja filho natural, adotado, tutelado ou menor sobre guarda, tem direito sim
a pensão por morte, tá bom? Então quais são os critérios? Vai receber até os 18 anos, não até os 21, porque o ECA ele trata ali até o do menor, né? Então do menor de 18. A legislação previdenciária fala 21, o ECA fala o menor de 18. E tem que comprovar a dependência econômica, a dependência financeira, tem que comprovar uma dependência do guardião, dessa pessoa que faleceu. Tá? Então se era um menor, uma neta que vivia com a avó, um neto que vivia com a bisavó, né? Ou que vivia com um amigo da família, com um padrinho, com uma vizinha, com uma professora, não importa. Vivia sob a guarda daquele guardião, sob os cuidados daquele guardião. O guardião veio a falecer, o menor pode pedir a pensão por morte, o INSS vai negar, ele não vai reconhecer. Muito provavelmente os órgãos de previdência de regimes próprios também não vão reconhecer, também vão negar, mas é possível argumentar isso em um processo judicial e pedir isso através de um processo judicial. Esse foi o recado de hoje, em decorrência dessa decisão do STJ. E se tiver alguma dúvida, se for esse seu caso, posta aqui nos comentários, deixa, que na medida do possível a gente sempre vai juntando as dúvidas mais comuns e eu vou respondendo.